Olá, tudo bem com você? Uma boa semana, que privilégio estarmos juntos mais uma vez para estudar mais um tema da nossa lição da Escola Sabatina, ou como nós gostamos de chamar, o nosso Guia de Estudos da Bíblia. Muito bem, estamos aqui para estudar hoje a lição número 6 desse fantástico guia de estudos que nos leva para estudar o livro de Deuteronômio, não é? O quinto livro ali do Pentateuco, dos conhecidos 5 livros de Moisés. Um privilégio estarmos juntos aqui para mais uma noite, mais uma manhã, mais uma semana. Não importa em que momento você está estudando esta lição, você acompanhar conosco esse tema tão importante. Eu gostaria de lembrar aqui que você é muito bem-vindo, você, nossa irmã, nosso irmão da Igreja Adventista ou de qualquer outra denominação que nos acompanha, você que nos acompanha no canal da Igreja do NASP Engenheiro Coelho, Igreja Adventista do NASP Engenheiro Coelho, você que nos acompanha no canal Adventistas Brasil e você que nos acompanha no canal Escola Sabatina Oficial, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe muito você, a sua família, te dê as bênçãos dos altos céus para mais esta semana você então crescer no conhecimento da palavra de Deus. E eu gostaria de lembrá-lo de você se inscrever no nosso canal. Clique aqui embaixo, inscreva-se, clique também no sininho, escolha todas as notificações para que você seja sempre avisado quando um novo vídeo vai ao ar. E se você fizer um comentário, deixar o seu like aqui também, a forma de trabalhar do YouTube, ele vai sempre avisar você em tempo real, de modo ali primário, quando um novo vídeo for ao ar. Então se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário também é muito importante. E eu quero começar essa noite, antes de chamar os nossos convidados especiais, de mandar um grande abraço aos irmãos da Igreja Adventista Central de Engenheiro Coelho. Na última semana estive ali com eles. E um abraço especial ao irmão Walter Dobelin, irmão Walter, que morou tantos anos em Campo Grande, agora está aqui em Engenheiro Coelho. Ele me procurou e disse: olha, eu sempre assisto ali o programa da Escola Sabatina. Deus seja louvado, irmão Walter, que Deus abençoe o senhor. Tá bom? E todos os irmãos da Igreja Central de Engenheiro Coelho. Mas para entrar no tema, então, desta semana, que é o tema de número 6, Que Nação Há Tão Grande? Esse é o título do tema de número 6. Eu quero convidar prontamente aqui dois amigos que são o pastor Lucas Iglesias e o pastor Paulo Ribeiro. Eu vou apresentá-los aqui de forma individual, começando pelo pastor Lucas Iglesias. O pastor Lucas Iglesias já esteve conosco aqui praticamente em todas as temporadas esse ano. Pastor Lucas Iglesias, ele mora aqui em Engenheiro Coelho, ele é professor do SALT, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com quem temos uma parceria mais esse trimestre. Sempre temos aqui um professor de teologia do SALT, o NASP, e o professor Lucas, o pastor Lucas, ele atualmente ministra disciplinas na área de Antigo Testamento, tanto na graduação quanto na pós-graduação, no mestrado que o SALT oferece aqui no NASP. O professor Lucas, ele vai me corrigir se eu estiver errado, ministra disciplinas de hebraico bíblico, Pentateuco, livros poéticos, livros proféticos, Daniel, enfim, o pastor Lucas navega aí pela área do Antigo Testamento. Pastor Lucas também tem um livro publicado pela Unaspress, chamado Encenação e Maldição. Recomendo a leitura, vale muito a pena. É um livro muito legal de se ler. Pastor, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, porque eu sei que a agenda é corrida, mas que Deus te abençoe por estar aqui conosco mais esta semana, abençoando os nossos irmãos. Eu que agradeço, Júlio. Obrigado pelo convite. Sempre é bom estar aqui. E na próxima vez você não precisa fazer uma introdução tão longa, não, viu? Pode falar que eu sou pai do João, marido da Carol, que tá tudo certo. Boa, isso é importante. Isso é importante. Pastor Lucas, então, porque nós nunca sabemos se as pessoas anteriores, né? Mas então, ele é esposo da Carol e é pai do João, tá bom? Isso é o mais importante de tudo. Assim como o pastor Paulo é pai da Isabela, que estuda aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho. Obrigado, viu, pastor Lucas? Pastor Paulo Ribeiro, lá de Curitiba, é o nosso outro convidado.
Pastor Paulo iniciou seu ministério ali na igreja do Portão, não é, Pastor Paulo? Em Curitiba. Depois ele foi transferido para Castro, ficou alguns anos ali em Castro, no Paraná, na Associação Central Paranaense, e já há algum tempo está na igreja ali do Bela Vista também, na cidade de Curitiba, onde é o pastor do distrito. E ele é o esposo da Viviane e o pai da Isabela, não é verdade? Pastor Paulo, que Deus abençoe grandemente a sua presença aqui. Obrigado pela amizade de tantos anos e por compartilhar a lição conosco. Eu que agradeço o convite mais uma vez, poder estar aqui com os amigos, também estar aqui com o pastor Lucas, e é um privilégio muito grande a gente poder estudar e tirar esse tempinho para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Amém. Então, sem mais delongas, pastor Lucas Iglesias, por gentileza, introduza-nos numa oração neste momento. Claro. Querido Senhor, eterno Deus, obrigado pela oportunidade tão valiosa que o Senhor nos dá de podermos estar aqui para estudar a Tua Palavra. O Senhor esteja conosco, iluminando a nossa mente, que o Espírito Santo esteja conosco ao estudarmos e abrir esse livro tão valioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Lucas, muito obrigado. Então, para você que nos acompanha a cada semana e conhece aqui o nosso programa, não é? O nosso canal, nós vamos estudar mais um tema importantíssimo, como eu disse, o tema 6 de Deuteronômio. O título é Que Nação Há Tão Grande. E eu gostaria de convidá-lo nesse momento a meditar conosco na Bíblia, especificamente num texto muito especial que iremos ler juntos aqui, do livro de Deuteronômio, no capítulo 4, verso 8. Deuteronômio, o capítulo 4, verso 8, há um texto muito importante que diz assim, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia, enquanto você abre aí, eu vou repetir, Deuteronômio, capítulo 4, verso 8. Vamos ler juntos? Está escrito assim: E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Deuteronômio, capítulo 4, verso 8, nos traz esse texto tão importante aqui, falando sobre essa questão das leis e dos estatutos que Deus apresenta diante do seu povo. Pastor Lucas, normalmente eu faço a introdução aqui ao tema, mas sendo você, vou chamá-lo de você, né? Eu sou mais velho. Por favor, Júlio. Sendo você... E pode chamar de Lucas. Lucas, por favor, tá bom. Sendo você professor de hebraico aqui, e temos uma explicação interessante, o que a gente encontra aqui no comecinho da lição, explicando a forma como o capítulo 4 inicia, nós temos aqui uma conjunção e um advérbio. Nos introduza nesse meio aqui, para que possamos, então, seguir no estudo desse tema importante. Por gentileza, pastor. Bem, a lição começa falando sobre... Primeiro que esse texto de Deuteronômio 4 é muito, muito, muito rico, né? Fiquei bem feliz quando foi essa lição aí que coube a nós estudar. E esse capítulo 4, ele é interessante porque do 1 ao 3, como a lição fala, né? Há uma recapitulação do Moisés lembrando o povo da situação que eles passaram e das leis. E agora a gente tem um fim dessa recapitulação e uma espécie de elo entre a memória e o presente do povo, né? Então, esse elo, gramaticalmente, ele acontece através dessa conjunção. Na verdade, em hebraico existe uma letrinha que é o vav, e aqui a gente tem um vav. O vav pode ter várias funções, normalmente ele tem uma função de conjunção, né? Mas ele pode ter com outras funções, né? Adversativa e etc. Aqui ele liga o que foi dito antes com o discurso que vem na sequência. Então, por isso que a lição coloca, né? Esse veatá, porque essa conjunção seguida de um advérbio, né? E pode ser traduzido como agora, então, assim. Então, essa é uma espécie porque a gente está no capítulo 4 do livro, né? Uma espécie de elo entre
o que foi lembrado e o que vem na sequência. E o que vem na sequência, só um detalhe também, né, que é importante. Muitas vezes na narrativa, no hebraico, o veatá, ele dá um ritmo para o texto, né? Então, dando um ritmo aqui, ele funciona como um elo rítmico também, né? Entre o que foi dito, não desmembrando as partes, mas conectando partes que aparentemente seriam separadas. Obrigado, pastor Lucas. Eu que tive o privilégio aí de também estudar hebraico com o Dr. Matias Grenzer, como passei a amar mais o hebraico, imagino que você ame também, leciona a disciplina há tanto tempo, é realmente algo apaixonante estudar hebraico bíblico. Pastor Lucas, então, dentro dessa introdução que você colocou aí, de uma ligação de tudo que é apresentado em forma de memória nos capítulos 1, 2 e 3, e tem ali o veatá, e agora, então, Deus, ele logo na sequência, ele apresenta aqui, ele dá ao povo aquilo que é chamado, então, de estatutos e juízos. Deus, ele está fazendo, podemos dizer, um alerta, não é? Um alerta ao povo sobre aquilo que ele vem apresentar na sequência. Tanto que aqui nós lemos no Deuteronômio capítulo 4, verso 8, que diz assim: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como esta lei que eu hoje lhes proponho. Pastor, por que esse alerta acontece aqui? E Deus, ele faz questão de, antes mesmo de iniciar ali o conteúdo, de já alertar o povo que aquilo que vai ser apresentado é de grande importância. Eu acho que a sua pergunta, ela está relacionada com um fator importante, que é o estabelecimento do povo como uma nação, né? Então, a gente tem que lembrar que o povo está prestes a se estabelecer como uma nação, e ao se estabelecer como uma nação, existe nesse acordo que Deus faz entre ele e o povo, uma série de estatutos e juízos visando o bem-estar do povo, né? E é interessante mesmo, até acho que eu vou comentar mais para frente ali, porque mais para frente na lição vai ter um elemento importante em relação à natureza desses estatutos e juízos, mas de maneira abreviada, Júlia, o bem-estar do povo como sociedade dependia de seguir esses estatutos e juízos, né? E até por isso que o capítulo começa com uma espécie de ordem, uma convocação, melhor, para o povo ouvir, né? Então o povo é convidado a ouvir. E lá no hebraico, ouvir e fazer, eles são basicamente sinônimos, né? Ouvir e obedecer. Então, ouvir é sinônimo de obedecer. Eu ouço, consequentemente, eu obedeço. Tanto é que em Êxodo tem, logo depois de Deus fazer o acordo com o povo e o povo responder que seria fiel a esse acordo, né? A resposta do povo, literalmente, é tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos, né? E a ideia de ouvir. E é até interessante lá como existe a noção do fazer antes de obedecer / ouvir, né? Então, aqui, em relação à sua pergunta, de novo, é importante porque eles estão sendo estabelecidos como uma nação. E isso é bem importante, né? Porque, assim, inclusive, a gente às vezes tem problemas com várias leis, né? Que são as leis que a gente começa a ler. Lembrando, né? Os estatutos de juízo não se restringem somente aos 10 mandamentos, né? São uma série de leis, E daí, normalmente, a gente vai ler e fala, mas por que a gente não... Essas leis, a gente fala que elas valem pra gente, essas outras, elas não valem. Antes de qualquer discussão, né? O motivo é bem simples. Porque várias dessas leis envolvem o que já é dito na introdução da lei, que é quando Deus fala assim, quando vocês entrarem na terra para se estabelecerem como nação, vocês vão fazer isso. Então, a gente é Israel entrando na terra para se estabelecer como nação? Não. Agora, existem leis que sim são de caráter universal. Independente da lei, de novo, todas visavam o bem-estar do povo como uma nação, como sociedade, né? O bem-estar da sociedade. Muito bom, Lucas. Pastor Paulo, fique à vontade para completar. Não, na verdade, assim, dando continuidade apenas aqui ao pensamento apresentado aqui pelo pastor Lucas,
algumas pessoas, inclusive, nos questionam, assim, por que o livro de Deuteronômio é chamado livro da lei, né? Sendo que não consta apenas a repetição dos 10 mandamentos ou desdobramentos ali dos 10 mandamentos e explicações, né? E é interessante alguns pontos aqui, até que foi mencionado aqui pelo pastor Lucas, que o termo lei é um termo abrangente, principalmente no que diz respeito aqui ao livro, e uma coisa assim que eu gostaria de fazer aqui até uma aplicação. Quando a gente observa assim, a leitura inicial do livro, ali na introdução, ali diz no verso 5 do capítulo 1 de Deuteronômio, que mostra ali a geografia onde eles estão, que diz ali, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo. O que é a lei no livro de Deuteronômio? É o livro como um todo. Não é apenas, exatamente como bem disse ali o pastor, não é apenas os 10 mandamentos ou qualquer outro desdobramento dela, é o livro como um todo. Só que isso aqui é interessante quando nós pensamos assim. Inclusive, lá no final do livro, Deuteronômio 30, e o verso 10, até vou ler aqui para vocês também, diz o seguinte: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos no livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, ou seja, o livro como um todo, tudo aquilo que está relatado no livro. E aqui vem o ponto, que é o seguinte, em outras palavras, lei em Deuteronômio é tanto a história, é tanto o relato das intervenções de Deus ao longo daqueles 40 anos vividos no deserto, quanto a própria lei moral, sua explicação e seus desdobramentos. Em outras palavras, né, Deus nos ensina por meio dos seus regulamentos, mas também nos ensina por meio do relato das suas intervenções. Deus nos ensina por meio da sua fala e dos seus procedimentos. Então, os procedimentos de Deus, o comportamento de Deus, as ações de Deus, as intervenções de Deus, elas nos ensinam e devem ser consideradas como lei pelos filhos de Deus. Então, em resumo, né, nós, dentro do meio adventista, é comumente utilizada aquela expressão assim, o assim diz o Senhor. O que diz o assim diz o Senhor? E então, assim, algumas pessoas, elas querem dizer com isso que nós precisamos construir o nosso pensamento, nossas doutrinas, com base naquilo que está predito, que está relatado nas Escrituras Sagradas, ok? Só que, de maneira assim, mais específica, o assim diz o Senhor, irmãos, e amigos que estão nos acompanhando aqui, não se resume apenas naquilo que Deus disse que nós temos que fazer, mas também inclui aquilo que Deus fez em nosso favor. Então, isso é interessante, então, que o assim diz o Senhor abrange tanto aquilo que ele ordena, tanto aquilo que ele realiza, né? Então, levando em consideração que estamos aqui peregrinando nesse mundo, fazendo aqui de forma uma aplicação, né? Assim como o povo, né, estava peregrinando no deserto, e estamos prestes a entrar na chamada nova terra, a exemplo do povo que estava no limiar de entrar na terra de Canaã no livro aqui. Nessa caminhada, assim como aconteceu que na caminhada eles tiveram contato com pessoas de outras nacionalidades, assim nós nessa peregrinação, antes de entrarmos na nova terra. Então, faz-se necessário, assim como a eles, conhecemos esse livro e suas instruções. A lei de Deus, os 10 mandamentos, seus desdobramentos, eu diria assim que aponta para o estilo de vida do peregrino. Os peregrinos servem de Deus. Agora, a história relatada no livro, as intervenções de Deus relatadas nesse livro, servem de incentivo ao peregrino, que somos nós, de que a vitória é certa, de que nós não estamos sozinhos. Amém. Eu me lembro, o pastor Lucas, na lição 3, quando comentou conosco ali com o pastor Carlos Olivares, gravando a lição 3, eu lembro de um comentário que o livro de Deuteronômio ele era uma lembrança para um povo, ele é uma lembrança para nós hoje também. Né? O livro de Deuteronômio serve para nós. E, pastor Lucas, interessante, dentro daquilo que você colocou nessa lição de domingo, não só o conteúdo da lei, do estatuto, do juízo que Deus apresenta, é importante, seja ele transitório, seja ele dentro do contexto da entrada na terra, ou aqueles que valem hoje para nós, é interessante aqui lembrar que a validade da lei também tem peso a partir de que é o próprio Deus que dá a lei. Então, o peso não é só o conteúdo, o peso é o autor também. Por isso que é dito aqui, não acrescentem nem diminuam, não é? Agora, pastor Paulo, aqui quando a gente vai para a lição de segunda-feira, nos é apresentado que ali no início, veja, os 3 primeiros capítulos de Deuteronômio
são lembrança de uma história passada, e como o pastor Lucas bem colocou, inicialmente no capítulo 4, o Veatá, e então e agora, trazem à mente do povo a lembrança do que foi tratado. Mas nos versos 3 e 4 do capítulo 4 em si, também o povo recebe mais um pouco de aula de história. Alguns lembretes importantes de verdades e práticas que eles deveriam lembrar, deveriam executar. E a lição nos cita aqui um ocorrido lá em Números 25. Perguntando aqui, pastor Paulo, o que aconteceu e quais verdades poderiam ser aprendidas nesse relato aqui de Baal Peor? Nossa, eu diria assim que, na verdade, grande parte daquilo que eu vou dizer aqui nesse encontro aqui está baseado nesse momento aqui, viu? Isso aqui tem muitas lições, muitos desdobramentos. Até gostaria que depois o pastor Lucas também pudesse contribuir aqui, porque com certeza existem muitas lições. Bom, de forma assim introdutória, o episódio aqui é famoso e conhecido pela expressão Baal Peor. Está narrado lá, como bem disse ali o pastor Júlio, em Números 25, verso 1 a 18, depois você pode conferir ali na Bíblia. E essa expressão, Baal Peor, é uma expressão que é uma junção de duas palavras hebraicas ali. Baal, que significa senhor, proprietário, possuidor, marido, essas são expressões interessantes, inclusive aqui. E Peor é uma expressão que significa fenda, uma lacuna. Então, assim, é como se fosse, assim, senhor da montanha, o senhor da fenda, o senhor da lacuna. Então, o que está sendo apresentado aqui é que era uma divindade adorada nos lugares, nas montanhas ali de Moab, e também toda a terra de Canaã. Na verdade, um dos maiores opositores de Deus dentro da terra de Canaã era a adoração a Baal, e Baal tinha vários outros nomes, dependendo do território onde se encontravam. Então, o plural de Baal é Baalim, no caso aqui traduzido Baalins, né? Então, havia vários Baals ali. Mas, em especial, essa expressão aqui de Baal Peor, aconteceu uma coisa muito interessante ali. Antes, na verdade, eu falar até do episódio em si, eu acho que é até interessante, Júlio, dar aqui uma explicação um pouquinho até sobre essa questão sobre Baal ali. E olha só, devido ao seu significado, né, os israelitas acabaram, com o passar do tempo, chamando o Deus Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra, de meu Baal, ou seja, meu senhor. Então, a palavra Baal era aplicada de uma mulher para com seu marido, e também passou a ser aplicada pelo povo de Deus a dirigir-se ao Deus verdadeiro. Só que, e por quê? Porque exatamente o termo Baal significa meu senhor, meu marido e tudo mais, né? Então, os israelitas, eles estavam, com o passar do tempo, eles começaram a mesclar esses termos como se isso não fizesse nenhuma diferença, mas isso estava trazendo, em um certo momento, uma confusão religiosa, inclusive. E qual é a confusão religiosa? Porque utilizar esse termo, que era típico do meio pagão, levantava-se uma pergunta: quem de fato essa pessoa está servindo? Com quem ela está comprometida? É um termo ambíguo. Então, é interessante que quando você vai lá para Oséias, capítulo 2:16, lá em Oséias, no Oséias ele narra o desejo de Deus em renovar a aliança do povo com ele, e Deus ali, por meio do profeta, usa de palavras românticas. Deus diz por boca do profeta que ele iria atrair a atenção de Israel novamente, assim como o homem apaixonado vai em busca de atrair a mulher desejada, iria falar coisas que iria derreter o coração de Israel, e uma vez atraído Israel novamente, Israel iria se voltar para ele como seu verdadeiro marido. E o texto lá de Oséias 2:16 a 17 diz o seguinte: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei o nome dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Por quê? Por que essa diferença, né? Deus, ele queria ensinar que uma vez que Israel se voltasse a Deus e entrasse numa relação de aliança com ele, eles teriam que ter um comportamento de clara distinção, em comparação com a vida anterior ali de idolatria. Inclusive, agora, aplicando aqui para a época do Deuteronômio, uma vida de distinta separação com a própria idolatria vivida lá no Egito. Então, Israel, assim, usaria de uma palavra diferente para se referir a Deus, a fim de deixar evidente sua devoção exclusiva ao Senhor e não a Baal.
E é isso que Deus opera em nós, amigos, quando nós somos atraídos por Deus. Deus faz uma obra de transformação de comportamentos, de palavras, de vocabulário, de pensamentos e gostos. E uma pessoa que tem Deus por marido, que tem Deus por Senhor, terá uma vida de clara distinção com aqueles que não foram atraídos ainda. E nossas escolhas, comportamentos, eu diria assim, é uma pergunta talvez até, né? Eu acho que nós devemos nos perguntar hoje assim, nossas escolhas, comportamentos, têm deixado claro para as pessoas que nós temos uma aliança com Deus? Será que nós estamos tendo uma vida que gera ambiguidade? As pessoas têm certeza das nossas convicções religiosas? Espiritualmente falando, você vive como um solteiro de Deus ou você vive uma vida de casado com Ele, né? Então, a expressão Baal Peor, além de, obviamente, o episódio em si que vai acontecer, eu quis trazer um pouquinho dessa aplicação em cima do próprio termo Baal, que depois, futuramente, vai ser utilizado ali nessa relação do povo de Israel com o próprio Deus. Mas, na verdade, é que o episódio que acontece, ele envolve o profeta Balaão, aquele famoso episódio quando Balaão é contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Deus. E aí, então, ocorre que o povo de Deus, infelizmente, acaba se envolvendo num ato de idolatria, e a Bíblia narra uma das piores tragédias espirituais, porque após eles terem seguido as instruções, ou melhor, Balaão não consegue amaldiçoar o povo, obviamente, mas depois ele dá instruções a Balaque, e Balaque, então, instruído por Balaão, coloca na fronteira ali mulheres com certeza muito bonitas, e o culto a Baal era realizado ali. Aquilo era muito chamativo, porque o culto a Baal envolvia, inclusive, a orgia, as práticas sexuais ritualísticas. Aquilo era um atrativo muito grande, e a gente tem que entender assim que Satanás ele vai coçar onde está coçando, ele vai utilizar ferramentas onde encontra eco na natureza humana, e aquilo foi avassalador, e a Bíblia conta que, por causa daquela apostasia, 24.000 pessoas foram mortas por uma praga que Deus enviou em face daquela idolatria. Então foi um episódio tão emblemático, na verdade, do que acontece ali, que foi, esse episódio ele é mencionado em vários lugares da Bíblia. Só no livro de Deuteronômio, o próprio Moisés, ele se reporta isso 2 vezes. Tanto aqui em Deuteronômio 4, verso 3 e 4, quanto lá em Deuteronômio 23, 4 e 5. Depois Josué vai relembrá-los do ocorrido, Neemias, Miqueias, Pedro lá no Novo Testamento, Judas, e até inclusive no Apocalipse nós vamos ter depois uma referência à pessoa de Balaão, que é o responsável por toda aquela apostasia que ocorreu nesse lugar, próximo ali, inclusive, da entrada de Canaã, né? Eu poderia falar mais coisas, não sei se o pastor Lucas gostaria de comentar alguma coisa. Por favor, pastor. Não, excelente. Poxa, fez um resumão excelente. Eu ia comentar do fato de ser Balaão, né, um dos responsáveis aqui por trazer isso, que é irônico, né, porque acaba o relato lá de Números, né, que começa a partir do capítulo 22, e a gente tem uma espécie de gradação de abertura dos olhos de Balaão, né, ele vai abrindo os olhos e, de fato, ele só é o profeta, né, e lembrando que a palavra profeta, uma delas, está relacionada àquele que vê, né, aquele que enxerga, o não vidente, necessariamente... Né? É que normalmente a gente ouve vidente, a gente associa a adivinhar o futuro, né? Bola de cristal. Aqui é mais o contexto de... Isso é bem importante, né? O profeta é aquele que tem uma percepção diferente da realidade. É aquele que olha para a realidade e avalia a partir dos olhos de Deus. E ele só tem os olhos abertos lá na última vez, né? Nos últimos oráculos que ele vai falar contra Israel, quando ele percebe que para Deus não é agradável que Israel seja amaldiçoada, né? O que já foi tentado deixar claro desde o início, mas ele não consegue enxergar, tal qual ele não enxerga o anjo. Só que aqui, depois dele falar, lá no capítulo 23 e depois no 24, que ele é Balaão, aquele de olhos abertos, que se prostra, porém de olhos abertos, que ele fala isso, aqui a gente tem a ironia das ironias, que aquele mesmo profeta vem e causa essa armadilha para o povo, né? E eu acho que uma coisa que o pastor Paulo falou que é muito importante, né?
a importância desse evento para a história do povo, né? Então, existem, sim, nos relatos do Êxodo, eventos que são distintos dos outros, que são mais importantes, né? Então, a gente lembra, né, milagres como o da rocha que sai da pedra, as águas amargas, etc. E aqui é um evento crucial de infidelidade do povo, talvez em paralelo até com o bezerro de ouro, né? Logo que eles saem, estão recebendo as leis, e outro prestes a entrar na terra, agora, quando eles estão de novo ouvindo sobre as leis, né? Então, é uma espécie já de anúncio de enredo do que vai acontecer com a realidade desse povo, que, na verdade, não é nem desse povo, mas é da humanidade, né? Nossa, do nosso coração, que é infidelidade, né? Sempre a gente quer desobedecer. Até um parênteses, né? Tem um conto muito interessante, muito mesmo, cômico, assim, do escritor brasileiro, Machado de Assis, né? Ele tem um conto chamado A Igreja do Diabo. E daí o conto fala mais ou menos o seguinte, que o diabo vai até o céu, até parece um eco aí com Jó, né? E fala que ele quer abrir uma igreja. E daí Deus permite que ele abra uma igreja, só que ele quer usar as mesmas táticas de Deus. E ele abre essa igreja, e agora a igreja tem as normas, né? De você tem que fazer atos de maldade, não de caridade. Você tem que blasfemar, e assim por diante, né? Coisas negativas como as leis e os estatutos. Só que o problema, e essa é a coisa mais legal da história, é que, de repente, a igreja começa a crescer, a se difundir, e quando ela está no seu ápice, o diabo começa a perceber que algumas pessoas estão desobedecendo a igreja dele. Porque escondido eles estão fazendo atos de caridade, cuidando dos outros. Tem um cara que doa um animal. Então, a lógica do conto é, independente do que aconteça, a nossa natureza é fazer o contrário, né? Fazer o contrário do que se estabelece. E essa é a lógica da realidade do povo e a nossa lógica, né? O povo está prestes a entrar na terra, o povo recebe a lei de Deus e daí está lá embaixo adorando o bezerro de ouro. O povo está prestes a entrar na terra e daí aqui eles buscam outros deuses, né? E é triste, mas é a nossa realidade, né? Mais do que criticar Israel, a gente tem que olhar para a gente. Pois Verdade. E, pastor Júlio, continuando até um detalhezinho que eu acho que é interessante notar, né? O livro de Deuteronômio é um livro assim que foi impactante assim para a narrativa bíblica no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E só para nós termos já vou explicar porque que eu estou dizendo isso, né? Só para nós termos uma base, né? O Deuteronômio foi citado mais de 80 vezes no Novo Testamento, mais de 80 vezes. E das 27 obras que compõem o que nós chamamos de Novo Testamento, apenas 6 não cita o livro, o restante todo menciona. Então você vê o tamanho impacto que esse livro tem na narrativa bíblica, no pensamento bíblico como normativo, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, o que eu achei interessante também nesse episódio de Baal Peor é que essa grande apostasia, e a Bíblia faz questão de mencionar, de 24 mil pessoas então morrem de uma praga que Deus envia em face dessa idolatria, foi a maior perda em toda a jornada do deserto. E o que me chama a atenção é que isso ocorre próximo das mediações da chegada à Terra Prometida. Eu vejo isso como uma espécie de até de uma profecia, eu diria assim, sabe? Em termos assim de uma aplicação, eu diria até em termos de uma profecia. O povo, um pouco antes de entrar na nova terra, irá se deparar com possivelmente uma grande apostasia. E a irmã White, inclusive, vai mencionar em seus escritos, chamando de que depois da apostasia do Alfa, que envolveu inclusive um dos grandes líderes da igreja na época, Dr. Kellogg, ela disse que iria dar início então à apostasia do Ômega, que seria cada vez mais crescente e iria então se estender até a volta de Jesus. Então, nós não devemos nos espantar com aquilo que muitas vezes nós vemos no seio da igreja. Seria uma heresia dizer que muitos não iriam se apostatar, né? Então, até a própria história de Israel nos serve de base, de instrução, para que nós não sejamos vítimas da doutrina de Balaão dos últimos dias. E qual é a doutrina de Balaão que foi aquilo que deu certo, né? Ele não podia amaldiçoar o povo, é verdade, mas ele podia corrompê-lo. Então, o que acontece? A mesma coisa acontece hoje.
Satanás não tem poder de amaldiçoar o povo de Deus, mas ele tem condições de corromper o povo de Deus. E essa corrupção, ela vem proveniente da onde? Licenciosidade, a promiscuidade, a sexualidade. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, sempre vai ser um calcanhar de Aquiles em todas as eras, para todas as pessoas, em especial o povo de Deus. Eu estava vendo uma pesquisa que saiu no G1, ela já tem um tempo, mas no G1 diz que 73% dos homens brasileiros dizem ter acesso a conteúdos pornográficos. Imagine, 73% dos homens envolve até, inclusive, os homens de Deus. Né? Isso não fica... Aqui engloba tantas pessoas que até o povo de Deus, muitas vezes, está sendo envolvido por isso, e acaba se envolvendo de uma tal maneira, e quando vê, está totalmente comprometido com a doutrina de Balaão. Eu até diria o seguinte, pastor Júlio e pastor Lucas, né? A Bíblia, inclusive, chama o envolvimento do povo ali na adoração de Baal com prostituição. Eu fiquei pensando, por que é isso, né? Veja, em primeiro lugar, porque os rituais, os cultos a Baal envolviam práticas sexuais, além das oferendas de sacrifício de criança e tudo mais que nós sabemos. Mas uma coisa que é interessante é que, trazendo assim para os nossos dias, de uma forma aqui aplicada, eu diria que podemos ter uma relação com Deus verdadeiro, Deus Yahweh, o Criador dos céus e da terra, de uma forma pagã, onde eu transformaria a minha relação com Deus em uma prostituição espiritual também. Eu vou explicar em que sentido que isso pode acontecer, se voltando para o Deus verdadeiro, não apenas para uma divindade falsa e morta. Você quer ver? Quando que isso acontece? O que eu quero dizer com isso? Em essência, os cultos a Baal, ou os cultos de adoração pagão, eram transações comerciais, onde o adorador apresentava ali uma oferenda, na tentativa, às vezes, de apaziguar a divindade, ou receber alguma coisa daquela divindade. Então, quando, por exemplo, agora trazendo para nós, nosso contexto agora cristão, quando eu jejuo, quando eu guardo o sábado, ou quando eu devolvo o dízimo, com a intenção de conseguir algo de Deus, de receber alguma dádiva de Deus, meu ato deixa de ser um ato de adoração e ele passa a ser uma negociação, onde eu transformo algo que em si mesmo é bom, né, em uma moeda de troca para, no final das contas, satisfazer a minha vontade. Então, assim, nesse caso, esse ato de adoração torna-se uma transação comercial, onde, no final das contas, eu, entre aspas, adorador, estou no controle. Porque quem paga é quem manda, né? Quem paga é quem determina as coisas. Então, Deus passa a ser o meu empregado nessa relação, passa a ser meu subordinado e eu o Senhor. E isso é idolatria. Esse ato de autopromoção, eu diria disfarçado de adoração, é o ato onde o ser humano se coloca no posto de Deus e coloca Deus no posto da criatura. E isso aqui também é uma forma de prostituição espiritual, porque o que Balaão faz? Ele se vende. Ele se vende. E ao se vender, na verdade, ele queria satisfazer os seus próprios interesses em lugar de Deus, fazendo de Deus um subordinado. Que tipo de adoração será que nós estamos fazendo para Deus, né? É verdade, pastor Paulo, e foi realmente uma situação, pastor Lucas, que desgraça essa situação de Baal Peor aqui, né? A lição vem nos dizendo, nos apresentando essa ideia de ser fiel ao Senhor, e quando nós lemos ali, nós lemos o verso 4 ali, de Deuteronômio capítulo 4, é dito que todos os que adoraram ou seguiram Baal Peor foram destruídos, né, pastor Lucas? Um número muito grande de pessoas. Agora, veja, Deuteronômio 4:4 diz, porém vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Pastor Lucas, qual a diferença aqui que nós encontramos entre os que caíram e os que ficaram em pé, aqueles que cederam ao pecado, aqueles que ficaram firmes? E que mensagem a gente aprende aqui em relação ao pecado, à tentação, mas também ao poder de Deus na vida daquele que escolhe permanecer fiel e firme? Júlio, para falar sobre esse texto, esse versículo 4, eu acho bem legal falar sobre um outro, né, para a gente acrescentar a lição, que não aparece na lição, Pode em Jeremias, no capítulo 13. Até a gente estava falando antes de começar a gravar sobre... Você comentou sobre esse episódio, daí foi legal porque eu lembrei dele, que é de uma ação simbólica que Jeremias é chamado a executar. Repita então, o verso, pastor. Jeremias 13.
Jeremias 13, é o capítulo 13, dos versículos 1 ao 11, né? A gente não vai ler, mas só lembrando, né? Nos livros proféticos, a gente tem um gênero, né, de texto que é de relato de ação simbólica. Então, não sei se vocês lembram, né, quem está assistindo, mas existem nos livros proféticos pedidos meio bizarros que Deus faz aos profetas para que eles executem umas performances, uns teatros de rua. Então, por exemplo, a Isaías é pedido que ele saia pregando com a roupa que ele sairia para o exílio, basicamente despido. Ezequiel tem que ficar deitado por um tempo, não pode lamentar a morte da esposa. Isaías tem que colocar nomes simbólicos para os filhos. E esses relatos, eles seguem um padrão literário, que é o comando de Deus, a execução e a interpretação. E aqui a gente tem um deles. E por que ele é interessante, né? Porque aqui vai aparecer enfaticamente a mesma palavra do versículo 4 de Deuteronômio 4, que é o verbo davak, que é permanecer. Aqui em Jeremias 13, ele está traduzido como se apegar. E da onde que ele aparece aqui? É pedido para Jeremias que ele compre um cinto de linho, diz o texto, e ele leve até uma fenda no Eufrates e deixa aquele cinto, né? E olha só que interessante aí com o que o pastor Paulo tinha falado sobre a possibilidade da palavra lá para fenda, né? Associação com o templo, com adoração a Baal. Ele tem que levar para uma fenda e deixar lá. Depois de um tempo ele tem que voltar e buscar esse cinto. E o que acontece quando ele busca esse cinto de volta? Ele vê que o cinto está apodrecido, não tem valor nenhum, não pode ser usado. E daí Deus fala, agora você vai na frente do povo e vai falar o seguinte, ó, da mesma maneira que o cinto se apega aos lombos de alguém, ele tem utilidade, aquele cinto que se distancia dos lombos não tem nenhuma utilidade. Vocês são esse cinto, Israel. Se vocês não se apegam a mim, se não se apegam ao meu lombo, vocês não têm nenhum proveito e apodrecem, morrem, né? Agora, a partir do momento que vocês estão associados a mim, próximos a mim, me seguindo e não a outros deuses, aí sim vocês têm um motivo de existir, né? E essa é a conclusão do capítulo 13. Só lendo esse último versículo, Deus fala, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, nome, louvor e glória, mas não deram ouvidos. E olha como isso dialoga com Deuteronômio 4. Primeiro, a gente só tem esse conjunto aqui quádruplo, né, de povo, nome, louvor e glória, em um outro livro da Bíblia, Deuteronômio. E olha só que interessante como ele termina. Eu fiz de vocês tudo isso, mas vocês não me deram ouvidos. Lembra como começa o capítulo 4? Ouve, ó Israel, esses são os estatutos de juízo. Vocês não me deram ouvidos. Buscaram adorações estranhas, inclusive aquela da fenda. E agora, com um cinto que fica na fenda, vocês estão apodrecidos. Vocês se distanciaram de mim, não tem valor nenhum. Vocês têm que se apegar ao meu lombo. E aí sim, vocês vão entender o que é estar próximo. Então, apesar de alguns, né, alguns não, né, muitos, né, terem se contaminado aí com essas adorações, alguns permaneceram, né, alguns permaneceram fiéis. E permanecer fiel aqui é sinônimo de se apegar, né? Só que aqui o se apegar é literalmente, né, tá apegado, tá preso, né, a Deus, tá enroscado, né? E essa é a dinâmica, né, da vida religiosa, né? Se apegar a Deus. O distanciamento de Deus vai trazer só desgraça, né? Como trouxe para a vida de Israel. É importante lembrar para você que nos assiste, nos acompanha, isso que o pastor Lucas colocou aqui, talvez seja o ponto mais importante da vida cristã, não é, pastor Lucas? Enquanto permanecemos ligados a Deus, permanecemos firmes. Lembra-se daquela passagem em que o Senhor Jesus diz, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, e a gente lembra que se afastar da videira, o galho vai secar e vai morrer. Então, apegados a Deus, estamos em condição de permanecer
fiéis. Agora, pastor Paulo e pastor Lucas, eu queria que os dois comentassem, porque aqui, pastor Paulo vai comentar sobre quarta-feira, que nação há tão grande, mas, pastor Lucas, o autor da lição vem nos dizendo que aqui o texto no hebraico é magnífico, né? Deuteronômio 4:4, ele diz que é uma das passagens mais profundas e belas das Escrituras. Então, pastor Paulo, se você me permite, eu queria que o pastor Lucas comentasse um pouquinho sobre essa questão do texto em hebraico, e na sequência você também traz um comentário aqui, tá, pastor Paulo? Sobre quarta-feira, que nação há tão grande. Pastor Lucas, por gentileza. Ele é lindíssimo porque ele é a introdução dessa parte. Ele, na verdade, é uma ponte, né? Porque ele é a conclusão desse início do capítulo 4 e uma ponte para o que vem na sequência, no 5 em diante, né? Que é o cerne desse capítulo, né? Na sequência, eu vou ler, se você permitir, Júlio, ele fala assim: eis que, de novo, né? Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo que, ouvindo esses estatutos, dirão: certamente este povo, este grande povo, a gente sabe, é inteligente, né? Então, um primeiro elemento aí muito importante é o seguinte, né? Esses estatutos que eu dou para vocês, eles são diferenciados, né? É coisa que nenhum povo viu. Nenhum povo viu. E isso é interessante. Tem alguns livros bem legais que vão falar sobre a maneira, entre aspas, né, revolucionária que é a ética de Israel, né? A ética bíblica é revolucionária não porque ela seja nova e passe a existir aqui. Não, mas porque no contexto que Israel está inserido não existe isso, né? Então, uma dimensão disso, por exemplo, é a preocupação que existe pelo outro, né? Pela outra pessoa dentro desse contexto comunitário. Então, a gente está acostumado nos livros poéticos, a literatura sapiencial, isso não da Bíblia, mas dos povos ao redor, né? Ouvir instruções em relação a como se viver bem em sociedade. Então, para a gente viver bem, é importante isso, é importante aquilo, você tem que fazer isso para o outro, você tem que cuidar do outro assim, etc. Só que isso num caráter ético, ponto. Daí vem a Bíblia, por exemplo, e daí Deus fala, ó, você tem que cuidar do estrangeiro. Mas não porque você tem que cuidar do estrangeiro, porque isso vai fazer bem para a sua sociedade. Não, você tem que cuidar do estrangeiro porque isso é parte da religião. Se você cuida dele, você está cuidando de mim. E isso é assustador, né? E daí esse susto em relação às leis e os estatutos do povo de Israel é grande porque, ao mesmo tempo, eles veem justiça e sabedoria nos estatutos, né? E daí começa a lembrar várias outras leis que valoriza a pessoa, né? O ser humano. Olha lá, você não tem como pagar, você vai trabalhar tanto tempo para a pessoa, mas você vai ser liberto, você não vai sair de mão vazia, você vai levar parte da eira, do H. Ah, o estrangeiro tem que ser tratado assim. Ah, fulano tem que ser tratado assim. Quando você começa a olhar, fala assim, que povo é esse que é sábio desse jeito, que tem essas leis que são distintas, né? Então, a questão é que vai reforçar aqui, né, a distinção desse reino que tem essa dimensão social / religiosa, porque não é separada aqui, né? Inigualável, inigualável. E isso é uma parte, né? A segunda parte envolve a relação que esse povo tem com Deus. Pastor Paulo, e por que então o Senhor, através de Moisés, ele faz questão de, vou usar um termo aqui, né, que a gente, o cara às vezes quando fica falando muito de si é porque ele se acha, né? A gente brinca no nosso meio. Deus, ele aqui claramente faz questão de exaltar aquilo que ele fez. E por que Deus então faz questão de falar tudo que ele fez ao povo nesse momento aqui, Pastor Paulo? Bom, vamos lá, né? Essa parte aqui da lição é bem interessante. Na verdade, eu vou reler novamente o texto do verso 6 do capítulo 4 ali, diz o seguinte: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo a gente sabe inteligente. Olha só, vou começar a minha fala por esse texto aqui. Essa é uma parte interessante, porque parte do incentivo aqui de se guardar os mandamentos é missiológica.
O objetivo aqui de Deus em levá-los a relembrar os feitos dele do passado, as leis que ele entrega para eles, os estatutos, os juízos, tinha como objetivo que, por meio da obediência deles, eles pudessem levar os outros povos a conhecerem do caráter verdadeiro do Deus verdadeiro. Isso é interessante, quer dizer que o nosso comportamento é a nossa arma mais, ou melhor, o nosso comportamento obediente, a nossa obediência a Deus é a nossa arma mais poderosa na conversão. Eu diria, não estou querendo aqui diminuir a pessoa do Espírito Santo, não é isso. Mas o Espírito Santo, através da obediência do servo de Deus, é uma das armas mais poderosas na conversão de pessoas. E isso aqui é interessante, porque nós não devemos converter pessoas apenas por conhecermos a teoria, a lei em sua teoria. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, você está conhecendo um pouco mais sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando você pratica aquilo que Deus te ordena, o Deus de Abraão deixa de ser o Deus de Abraão e passa a ser o seu Deus. O Deus da Bíblia deixa de ser o Deus de Jacó e Isaac e passa a ser o seu Deus também. E através do seu procedimento, as pessoas agora vão ficar espantadas. Nossa, mas que ética maravilhosa, que estilo de vida tão diferente isso. Então, o que vai acontecer? A tua vida de obediência vai levantar perguntas na sociedade. E se nós vivemos uma vida de compromisso com Deus, essas perguntas serão levantadas e as pessoas elas serão atraídas. Nós não apenas seremos enviados, mas também seremos atracionais. Nós iremos atrair as pessoas e as pessoas irão questionar, mas por que você faz isso? Mas, infelizmente, o que está acontecendo? Nosso estilo de vida está tão semelhante, né, que nem aquilo que eu havia dito um pouco mais atrás. Nosso estilo de vida está tão ambíguo, muitas vezes, que muitas vezes não se faz, muitas vezes, distinção entre aquele que é o servo de Deus, com aquele que não serve a Deus. Então, se você procurar ser fiel a Deus nesses quesitos, você vai enaltecer a Deus e vai fazer com que as pessoas tenham uma visão correta do caráter de Deus. Muitas pessoas têm uma visão totalmente distorcida de Deus, exatamente por interpretar de forma equivocada as Escrituras e muitas vezes por ver um procedimento equivocado no povo de Deus. As pessoas sempre questionam assim, não, mas por que Deus criou a gente, né, sabendo que tudo isso iria acontecer, sendo que ele conhece o fim desde o princípio, ele já poderia ter evitado isso lá atrás e tal. Então, entenda aqui uma coisa. Primeiro, Deus não criou você para que você seja um escravo dele. Deus não libertou o povo de Israel da escravidão do faraó para agora tornarem os escravos dele, então, a partir de agora. Então, a escravidão então, não acabou, só mudou de dono, só mudou de gente. Não. Na verdade, Deus, ele nos criou, inclusive, queridos amigos, não porque ele precisa de algo de mim, de você, mas porque ele quer compartilhar algo conosco. E ao querer compartilhar conosco, que é a existência, né? Então, aí nós encontramos que a única forma de nós vivermos felizes e sermos verdadeiramente livres é vivermos uma vida de obediência. Essa vida de obediência, obviamente, irá levar as pessoas a conhecerem a Deus de fato. Um segundo ponto aqui para encerrar, eu diria o seguinte, um outro ponto a ser mencionado aqui nessa fala, é que o capítulo 4, ali, o verso 9 diz o seguinte, ó, tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Aqui nós percebemos o seguinte, cada geração é responsável pela educação religiosa da geração seguinte. Se nós temos um problema hoje na religião da geração, talvez de uma geração, é porque a geração anterior talvez falhou na responsabilidade da propagação disso. Isso começa em casa. Isso começa com os pais. Inclusive, lá em Deuteronômio 6, Deus vai deixar bem claro que esse papel ele é primário dos pais, né? Dos pais para com os filhos. Então, aí a gente acaba fazendo até alguns links, né? Ou seja, por isso que Satanás tem atacado tanto as famílias. E por isso que também nós vamos encontrar lá no livro de Malaquias, que quando Deus levantasse o profeta Elias, ele iria converter o coração dos pais aos filhos, porque a conversão começa dentro de casa. Então, o que acontece? Nós temos que levar em consideração que o caráter de Deus correto, ele é construído dentro de casa através do procedimento de um pai e de uma mãe diante do seu filho. E essa é uma preocupação intensa que nós temos que ter, porque se nós errarmos aqui, dificilmente nós iremos corrigir isso depois. E termino dizendo, Deus, ele não quer que nós esqueçamos dos seus feitos, não porque ele é uma pessoa que
que é um megalomaníaco, que é uma pessoa, que é um ser que quer o elogio e a adoração das pessoas. É que ele não quer que nós sejamos escravos de nós mesmos ou das coisas. Enquanto nós somos obedientes a eles, permaneceremos livres conforme ele nos fez. Amém, pastor Paulo. Pastor Lucas, o pastor Paulo falava aqui, eu me lembrei, ontem eu estudava um texto, na verdade, na semana passada, eu li ali Ezequiel 37, Deus dizendo que quando ele colocasse o Espírito, eles saberiam que ele é Deus. Tem uma ligação muito interessante aqui nos textos bíblicos, de que você passa a conhecer a Deus através dos feitos dele, não é? É interessante ali nos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servição, portanto, não terás outros deuses diante de mim. E ligando esse conhecimento de Deus, pastor Lucas, e eu vou fazer a pergunta, mas só me lembrei disso, as ações, né, aos verbos de ação, coisa tão importante no hebraico, né, a questão da ação. É interessante aquele texto que diz que Jesus dizendo aos discípulos, não que isso que eu vou dizer não seja importante, mas ele não diz assim, saberão que são os meus discípulos quando guardarem o sábado, saberão que são os meus discípulos quando devolverem o dízimo, quando comerem alface ou quando usarem saia, saberão que são os meus discípulos quando amarem uns aos outros, né? Então isso é muito forte no texto bíblico. E eu queria lhe perguntar, pastor, lendo novamente aqui, fique à vontade para ler, Deuteronômio 4:6, o Senhor diz que ele é a sabedoria e o entendimento de Israel aos olhos dessas nações. O que isso significa na prática, pastor Lucas? Olha, eu acho que existe a dimensão que eu comentei, né, do aspecto de como se vê o outro ser humano, né, até em relação com o que você falou, né, na Bíblia, né, quando a gente tem lá em Mateus aquela cena do juízo e quando é chegado o momento, né, e alguns acham que vão estar lá, a reação é o quê? Eu não conheço vocês. Porque quando eu tive sede, vocês não me deram de beber, tive fome, vocês não me deram de comer, enquanto os outros, para eles é dito, vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive sede, e a reação dele é, quando nós fizemos isso? Eles não sabem, né? Por quê? Porque eles só fizeram, né? Eles não querem saber quem é o próximo, eles querem ser o próximo, para qualquer um, porque eles veem a imagem de Deus em todos. E essas leis e estatutos que são dadas aqui, são leis e estatutos que visam reajustar a visão de Israel. E, consequentemente, a nossa, né? Reajustar a visão para uma visão que enxergue no outro a imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa missão, como Israel, seria proteger a imagem de Deus no outro, né? Por quê? Porque esse Deus bíblico é um Deus que não é um Deus da indiferença, né? Ele não é indiferente à injustiça, à maldade e tal. E isso fica claro na sequência, que é o outro aspecto, né? Que no versículo 7, a continuação, fala que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, todas as vezes que te invocamos, que Ele ouve, né? Que nação tem? Então, vamos lembrar aí do que o pastor Paulo comentou no início e do que a gente já ouviu falar, né? Os povos ao redor de Israel têm deuses onde o diálogo não é diálogo, é uma barganha. Eu não sei o que esperar desses deuses. Eu não sei o que fazer para saciar a fome desses deuses. Eu não sei como que esse Deus pode fazer com que chova na minha plantação. Eu não sei como fazer com que esse Deus me dê um marido. Então eu vou barganhando, né? Só que o Deus bíblico não. Primeiro que eu não tenho que adivinhar o que ele espera de mim. Na verdade, ele apresenta. E o que ele espera de mim, na verdade, é algo que vai fazer bem para mim, né? Visando o meu bem-estar e o bem-estar de quem está comigo. E isso é assustador e revolucionário para os povos ao redor. Porque, caramba, poxa, esse Deus, ele passa, né, ele apresenta os estatutos e juízos, e além disso, quando vocês clamam, ele escuta. Que Deus é esse? Que Deus é esse? E são coisas simples, mas absurdas para os povos ao redor, né? Ser escutado, né? E ter
estatutos e juízos sábios, justos, é completamente revolucionário, tal qual amar o próximo hoje, Júlio. Então, hoje, eu acho que se tem uma coisa que... você quer ser revolucionário? Ame, né? Ame o outro, né? Isso é completamente fora da realidade, né? Tanto é que quando a gente é tratado da maneira que a gente não espera, né, que merecia ser tratado, a nossa reação é estranhar, porque a gente não está preparado para receber graça ao invés de receber uma punição e etc, né? Então, eu acho que é nessa dimensão, né, de um reajuste do que é importante, né, para Deus, do que é prioritário, para esse Deus que não é indiferente, para esse Deus que escuta quando a gente invoca. Uma coisa que é interessante também, né, pastor Lucas, não querendo sair do contexto, mas me corrija se eu estiver errado até, pastor. O termo santuário, inclusive, não me recordo de ser aplicado a tempos pagãos no Antigo Testamento. Uma palavra que era aplicada de modo exclusivo para designar ali o local de adoração e habitação do Deus verdadeiro, o que é uma coisa totalmente inovadora, né? A Bíblia... Ou seja, como se a Bíblia dissesse assim que esses locais de cultos, né, essas divindades aí criadas pelo homem, né, esses locais de veneração a outras divindades nem sequer poderiam ser nomeadas de santuário, né? E por quê? Porque o santuário de Deus, ele diferente dos chamados templos pagãos, mostrava a intimidade dele para com suas criaturas, né? Deus morando com o seu povo, né? Ele morando no meio do seu povo, uma coisa que isso não acontecia na religião pagã, né? Então, os templos pagãos, eles não eram uma representação dos deuses morando com eles, era um local de culto, preces e oferendas, mas não um local da presença. Já aquilo que acontecia com o povo de Israel era completamente diferente. O Deus que é tanto inacessível, também é ao mesmo tempo totalmente presente, acessível, era uma coisa totalmente inovadora para aquela época, e o é até hoje. E eu fico imaginando aqui o mesmo Deus que diz que nação há tão grande é o Deus que disse assim: eu não escolhi vocês porque vocês eram bons. Aliás, vocês eram os menores. E nessa pequenez de Israel, né, pastor Lucas e pastor Paulo, Deus fez a nação grande. Pastor Lucas, por favor. Ô, Júlio, e o que você falou é muito, muito importante, né? O que faz de Israel uma nação grande? Não é nada de Israel. Exato. É o que Deus dá de estatutos e juízos, né? Então, isso é bem importante para a gente, que acha que é melhor por ser mais santo, né? O que faz de você, entre aspas, né? Estou aplicando livremente, né? Mas o que faz de você escolhido? O que faz de você remanescente? A gente faz uma lista de coisas. Essas coisas que eu sigo. Não. Antes de tudo, é o que ele faz, é o que ele dá. Até porque, o processo de santificação parece ser algo que parte de Deus, né? Lembra, ó, cria em mim, ó Deus, um coração novo, um coração puro. São Davi pedindo para que Deus haja na vida dele, né? Mudando o coração, fazendo com que ele pense diferente, etc. Então, o movimento é divino, né? É divino, e a gente tem que lembrar disso. Amém. Queria agradecer muito aqui o pastor Lucas Iglesias e o pastor Paulo Ribeiro. Para você que nos acompanha, tenho certeza que você foi grandemente abençoado. E eu queria que você tivesse bastante atenção no que eu vou dizer agora. Você e eu não somos nada, não somos ninguém. Segundo a Bíblia, somos pobres, pecadores, miseráveis, cegos e nus. Mas, ao mesmo tempo, somos a coisa mais importante que Deus tem na Terra, a ponto dele enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Pastor Lucas Iglesias, pastor Paulo Ribeiro, muito obrigado. A lição foi muito rica. Eu tenho certeza que quem nos acompanha foi e será grandemente abençoado. Eu queria pedir a Deus que continuasse abençoando o ministério de vocês, pastor Lucas no Ministério do Ensino, aqui no NASP, em Gero Coelho, pastor Paulo no Ministério Pastoral na igreja, cada dia pregando, visitando, treinando. E o legal é que cada um traz o viés do ambiente que convive. Pastor Lucas nos apresentando detalhes do texto ali, as questões textuais. Pastor Paulo, as questões práticas ali, trazendo aplicações. Que Deus abençoe vocês, tá bom?
Deus abençoe a Carol, o João, a Viviane e a Isabela também. E eu tenho certeza que vocês continuarão, enquanto se colocarem nas mãos desse Deus, continuar sendo abençoados por eles. E lembrando, não é Pastor Lucas, Provérbios 8, a sabedoria ali é uma pessoa, é o próprio Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Que nação há grande, que tem tudo isso. Pense para você na sua vida. Quem seria você se Deus não tivesse te escolhido? Mas graças a Deus, Ele te escolheu e te trouxe para o conhecimento da palavra dele. E assim como o cinto de Jeremias se amarre e se apegue a Deus, e você não apodrecerá, será abençoado. Amém? Pastor Paulo, encerre com uma oração nesse momento, por favor. Ok, vamos orar então, né? Obrigado, bom Deus, por esse momento tão precioso aqui para a gente. Um momento de reflexão, de ponderação, Deus, nas Escrituras. Nós pedimos a Deus que possamos internalizar mediante o Teu poder isso na vida. Por favor, a Deus, que venhamos realmente a sermos peregrinos, que tenham um estilo de vida totalmente diferente, mas não com base, ó Deus, na nossa força, no nosso braço, no nosso intelecto, mas, na verdade, na nossa fé em Ti, naquilo que o Senhor é poderoso fazer em nós. Sem Ti não podemos fazer nada, Deus, e carecemos da Tua graça e misericórdia diariamente para permanecermos firmes nessa jornada até aquele grande dia, quando tivermos o privilégio de ver Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. Preserva-nos no Teu amor, guarde a cada amigo, cada amiga que ficou aqui conosco, acompanhando e estudando essa lição, que essa lição venha a ser um divisor de águas na vida de cada um desses nossos irmãos e amigos. Nós colocamos nossa vida em Tuas mãos e agradecemos por tudo até aqui, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a você, nos vemos na semana que vem. E não esqueça, copie o link do nosso programa, cole nas suas redes sociais, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, que Deus te abençoe. Na semana que vem, então, estaremos juntos para o tema de número 7. Um grande abraço.